Vamos conversar hoje sobre linfoma não Hodgkin. A proporção entre o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin é de 1 para 3 casos. Cerca de 25% dos subtipos de linfoma são linfomas Hodgkin, enquanto 75% são linfomas não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin correspondem a 3% de todas as neoplasias malignas. Originam-se principalmente do linfócito B, que tem a função de produzir anticorpos, responsável pela imunidade humoral, e menos frequentemente origem do linfócito T, que tem a função de destruir células infectadas por vírus e neoplasias, por exemplo, que são os citotóxicos, ou função de estimular o crescimento e diferenciação do linfócito B e também ativar macrófagos pelas citocinas, os auxiliares, e originam-se menos frequentemente também das células NK, que é a célula natural killer, que é responsável pela imunidade não específica, destruindo células infectadas por vírus, células tumorais ou toxicidade celular dependente de anticorpos. Geralmente o componente extranodal do linfoma não Hodgkin é maior do que nos casos do linfoma Hodgkin, geralmente acometendo pleura, pulmões, pericárdio e parede torácica, bem mais frequentemente do que o linfoma Hodgkin no tórax. O linfoma de células B representa 85% dos linfomas não Hodgkin e 15% são representados pelas células T. Os tipos mais comuns de linfoma de células B são linfoma difuso de grandes células, linfoma folicular, linfoma linfocítico crônico, também chamado linfoma linfocítico de pequenas células, linfoma de células do manto, linfoma da zona marginal, linfoma de células B da zona marginal extranodal, chamado linfoma de tecido linfóide tipo Malte, linfoma de células B da zona marginal nodal, linfoma de células B da zona marginal esplênico, cometendo baço, linfoma de Burkitt, muito mais frequente em crianças, linfoma linfoplasmocítico, linfoma de células pilosas e o linfoma primário do sistema nervoso central. Vamos falar agora do subtipo difuso de células B. É o tipo mais comum de linfoma não Hodgkin, corresponde a cerca de 30% dos casos. Geralmente pode se apresentar em qualquer idade, mas ocorre principalmente em pessoas mais velhas. A idade média deste subtipo é de 60 anos. Geralmente começa com uma massa de crescimento rápido em órgãos como intestino, ossos, cérebro, medula espinhal ou em um linfonodo isolado. Aqui atentem uma grande massa da parede torácica, cometendo pleura, costelas, musculatura torácica e linfonodos da parede torácica e da região axilar esquerda. Esta é a principal característica do linfoma não Hodgkin subtipo difuso de grandes células, geralmente com grandes massas nodais. Em 60% dos pacientes já apresenta o estágio avançado da doença. 30% desses pacientes apresentam doença extranodal e 30% sintomas B. Aqui outro paciente, também com o mesmo subtipo difuso de grandes células, onde a tomografia computadorizada do pescoço já demonstrou o acometimento importante do anel de Waldeyer, com comprometimento das tonsilas faríngeas, tonsilas palatinas e extensão. A trompa de Eustáquio com redução da coluna aérea do cavo. Muito mais comum no linfoma não Hodgkin do que no linfoma Hodgkin, o acometimento desta região. Outro paciente com linfoma não Hodgkin, subtipo difuso de grandes células B, uma lesão expansiva, volumosa, acometendo cavidade nasal,
seio maxilar direito, células etmoidais à direita, com extensão a cavidade orbitária direita e extensão intracraniana. Devendo fazer, neste momento, diagnóstico diferencial com outras patologias, como a granulomatose Wegener, carcinoma de célula escamosa e estésio neuroblastoma. O diagnóstico patológico foi linfoma não Hodgkin. Um paciente com a lesão expansiva infiltrativa do sistema nervoso central, cometendo o corpo caloso, propriamente o joelho do corpo caloso, com extensão parenquimatosa cerebral, biemisférica, frontal. E neste caso deve-se levar em consideração um linfoma do sistema nervoso central, como diagnóstico diferencial, e outras patologias, como principalmente o glioblastoma multiforme. No sistema nervoso central, o linfoma difuso de grandes células B é prevalente e raramente o linfoma de Burkitt ou linfoma de células T. Outro subtipo, chamado folicular, é um linfoma de crescimento lento, indolente em cerca de 70% dos pacientes, embora alguns linfomas foliculares possam crescer rapidamente. Geralmente acomete também pessoas mais idosas e é raro em jovens. Porém, uma disseminação precoce em múltiplos grupamentos linfonodais do corpo e acometimento de medula óssea pode ocorrer. No entanto, pelo seu crescimento lento, a recomendação é mais o acompanhamento, watch and wait. No entanto, alguns desses pacientes podem apresentar, como já falei, um crescimento rápido e haver transformação em linfoma difuso de grandes células B. Um caso de subtipo folicular, onde nós vemos múltiplos acometimentos de grupamento linfonodais com grandes massas retroperitoneais, envolvendo grandes artérias, como a aorta, artérias ilíacas, e extensão à cavidade pélvica, exercendo um importante efeito compressivo sobre estruturas como a bexiga. E após o tratamento, respondeu com redução volumétrica da massa, bem visualizado na imagem D. Outro paciente com múltiplas linfonodomegalias na região cervical, bilateral, na topografia do couro cabeludo subcutâneo parietal à direita e em estruturas orbitárias bilateralmente. Em alguns casos, onde o estadiamento denomina uma doença localizada, alguns grupos incentivam a realizar o tratamento de radioterapia precoce, com sucesso em cerca de 50% dos casos e cura desses pacientes. Aqui outro caso, onde nós vemos várias linfonodomegalias, região axilar, bilateral, mediastinal, cadeia pré-vascular, paratraqueal direita e abdominal e pélvico, com grandes massas tumorais envolvendo a aorta abdominal na figura D e topografia mesentérica na figura E. Em algumas dessas situações foi idealizado o critério de Gelf, onde em pacientes que tenham pelo menos 3 lesões maiores de 3 cm, ou uma lesão maior que 7 cm, presença de sintomas B, esplenomegalia, derrame pleural, ascite, citopenia ou leucemia, está indicado o tratamento desses pacientes, não só o acompanhamento destes pacientes. Outro subtipo, que chama célula de manto, é mais frequente em homens com idade média de 60 anos. Geralmente, quando diagnosticado, tem acometimento de linfonodos difusos, medula óssea e também acometimento esplênico. Não é de crescimento rápido, porém é difícil o tratamento. Muitas vezes não responde bem ao tratamento quimioterápico. Alguns respondem inicialmente, mas a doença volta com o tempo. O linfoma manto é incluído na classificação de linfomas de baixo grau, junto com linfomas não Hodgkin subtipo folicular
zona marginal e linfoplasmocítico. Porém, o linfoma de células do manto apresenta características biológicas mais agressivas, que lhe confere maior resistência à quimioterapia em relação aos demais subtipos. Neste subtipo, deve-se fazer a avaliação da medula óssea e também endoscopia do trato gastrointestinal, pois o PET-CT pode não identificar essa localização do acometimento da doença. Aqui é um caso de linfoma de células do manto, onde o PET identificou inicialmente acometimento de grupamentos linfonodais cervicais, 2B e 3 bilateralmente, linfonodomegalia retropeitoral bilateral e região axilar, e linfonodomegalia mediastinal, e também linfonodomegalia abdominal, mesentérica superior. Esse paciente foi tratado com quimioterapia, respondeu bem com resolução da lesão e após 1 ano e meio voltou a doença com linfonodomegalia cervical à esquerda. Outro subtipo, chamado MALT, que está associado ao tecido linfóide presente na mucosa, corresponde a aproximadamente 5% de todos os linfomas não Hodgkin. Pode estar associado a envolvimento nodal e da medula óssea. Pode estar em outras regiões, mas predomina no trato gastrointestinal. Algumas outras estruturas, como pulmão, parótida, tireoide, anel de Waldeyer, mama e pâncreas também podem conter esse subtipo. Em relação ao trato gastrointestinal, está fortemente relacionado à presença do Helicobacter pylori de forma crônica. Responde bem à terapia. Porém, esse linfoma também pode progredir com transformação para linfoma de células B grandes de alto grau. À esquerda, uma tomografia computadorizada mostrando uma lesão na glândula lacrimal direita ao exame histopatológico subtipo MALT. E à direita, uma lesão da mucosa orbitária esquerda com diagnóstico histopatológico de MALT. O linfoma MALT representa aproximadamente 50% de todos os linfomas anexiais oculares. Localiza principalmente na conjuntiva, glândulas lacrimais, órbita e pálpebras. O linfoma subtipo MALT também pode estar associado às doenças autoimunes, como tireoidite, Hashimoto e síndrome de Sjögren. Na imagem visualizada pela tomografia à esquerda, um paciente com síndrome de Sjögren, mostrando múltiplas imagens císticas com aumento da glândula, que ao exame histopatológico demonstrou uma associação com o subtipo MALT neste paciente. Uma tomografia computadorizada no plano axial, apontado pela seta cavidade gástrica com a lesão expansiva intragástrica, partindo da mucosa gástrica. O exame demonstrou subtipo MALT, pois o estômago é o local anatômico mais comum desse subtipo e está correlacionado cronicamente pela infecção pelo Helicobacter pylori e também pelo Helicobacter rhamni. Outros locais de linfoma não Hodgkin subtipo MALT, com acometimento do trato gastrointestinal, com espessamento de alças delgadas e na segunda imagem com a lesão no reto, que geralmente são lesões polipoides. Em lesões parenquimatosas do tórax, na forma de consolidação, deve-se colocar o linfoma não Hodgkin como diagnóstico diferencial, principalmente quando após o tratamento adequado não há resolução dessas áreas de consolidação com presença de broncograma aéreo. O linfoma pulmonar primário geralmente é uma neoplasia incomum, com prevalência inferior a 1%. Bem conhecido de subtipo MALT. Os vários padrões de envolvimento pulmonar são nódulos, área de consolidação, acompanhada de broncograma aéreo, infiltrados peribrôncicos e reticulação.
Vamos falar agora do subtipo Burkitt. Este tipo representa 1 a 2% de todos os linfomas. É um linfoma de crescimento muito rápido. É raro em adultos, muito comum em crianças. Embora seja um linfoma de crescimento rápido, mais da metade dos pacientes pode ser curados com quimioterapia. É dividido em 3 subtipos: endêmico, esporádico e associados à imunodeficiência. A variante endêmica está ligada à infecção pelo vírus Epstein-Barr, em 95% dos casos. A variante esporádica é a forma mais comum no resto do mundo, a primeira, muito usual na África. E a forma esporádica está associada também ao vírus Epstein-Barr em 15% dos pacientes. O tipo relacionado à imunodeficiência é observado após o transplante de órgãos e em pacientes infectados por HIV ou portadores de doenças congênitas por imunodeficiência. Durante a infância, o subtipo mais frequente do linfoma não Hodgkin é o Burkitt, com incidência de 40%. Na variante endêmica, geralmente há um envolvimento da cabeça e pescoço, e na forma esporádica ocorre envolvimento abdominal. Aqui um caso de um paciente de sexo masculino de 15 anos com a lesão expansiva, sólida, acometendo estruturas do anel de Waldeyer, com comprometimento das amígdalas palatinas, lingual e tonsilas faríngeas, que é a forma mais comum no subtipo Burkitt esporádico. Este outro caso, no paciente do sexo masculino de 10 anos, uma lesão expansiva com importante destruição do globo ocular direito, envolvimento de estruturas ósseas da órbita, extensão para células etmoidais direita e também extensão intracraniana, que é a principal achado de imagem na forma endêmica, com importante destruição de estruturas ósseas, principalmente da maxila e da mandíbula. O linfoma subtipo Burkitt também pode ocorrer em outras regiões e acometer outros órgãos. No trato gastrointestinal, o local mais frequente em crianças é a região iliocecal, com espessamento parietal difuso nesta topografia do íleo e de aspecto não oclusivo. Vamos falar um pouco agora dos linfomas de células T, que representam 15% dos linfomas não Hodgkin. Esses tipos mais comuns são linfoma de célula T linfoblástico, linfoma de célula T periféricas, linfoma de célula T cutâneo, linfoma de célula T adultas, linfoma de célula T angioimunoblásticas, linfoma extranodal de células natural killer, linfomas de células T associado a enteropatia, linfoma anaplásico de grandes células, linfoma periférico de células T inespecífico. Vamos falar de algumas. O subtipo de células T associado à enteropatia é um distúrbio raro, responsável por menos de 1% de todos os linfomas não Hodgkin na Ásia e na Europa. Mais frequentemente envolve o intestino delgado, no entanto, pode também envolver o colo e o estômago. O curso agressivo à morte geralmente ocorre devido à perfuração intestinal, ocasionada por úlceras malignas refratárias, e faz diagnóstico diferencial com doenças inflamatórias do colo, devendo ser colocado no diagnóstico diferencial nestes pacientes. Aqui é o achado de imagem de um anema opaco à esquerda, mostrando as úlceras colônicas na peça, ao centro, e confirmado pela tomografia o espessamento parietal colônico, fazendo diagnóstico diferencial com doença inflamatória intestinal. Outro é o subtipo de células T cutânea, que é também chamado micose fungoide, também conhecido como linfoma cutâneo de células T. É um linfoma indolente, com paciente com vários anos, lesões cutâneas eczematosas, antes de realmente ser diagnosticado. Este é aquele paciente que passa por vários especialistas, dermatologistas, fazendo vários tipos de tratamento e passando o tempo para o tratamento correto. Assim, com o passar do tempo, as lesões progridem para estágio de placa e tumores cutâneos.
A micose fungoide pode, com o passar do tempo, causar linfadenopatia periférica e progredir para o envolvimento visceral extracutâneo generalizado. E aí, com o passar do tempo, muda a sobrevida. Em 5 anos, que cai de 90% quando era somente um acometimento cutâneo da pele, para 50% com envolvimento nodal, para quase 0% quando já há disseminação sistêmica. Somente este caso, à esquerda uma fotografia mostrando a lesão cutânea na paciente e à direita a tomografia com o espessamento da pele subcutâneo, erosões focais no paciente com diagnóstico de linfoma não Hodgkin subtipo de células T cutâneo. E este último slide, somente para mostrar algumas considerações que são importantes na diferenciação por imagem do linfoma Hodgkin e do linfoma não Hodgkin. O linfoma Hodgkin, mais frequentemente localizado em um único grupo axial de linfonodos, cervicais, mediastinais, paraórticos, geralmente a disseminação ordenada por contiguidade. Diferente do linfoma não Hodgkin, cujo comprometimento ocorre mais frequentemente em linfonodos periféricos e a disseminação não é contígua. No linfoma não Hodgkin, os linfonodos mesentéricos e o anel de Waldeyer raramente são comprometidos, diferentemente do linfoma não Hodgkin, onde o sistema linfático do anel de Waldeyer e linfonodos mesentéricos geralmente estão comprometidos. No linfoma de Hodgkin, o comprometimento extranodal é incomum, enquanto no linfoma não Hodgkin, o comprometimento extranodal é comum, com o passar do tempo, com o acometimento de estruturas importantes e órgãos, como pulmão, fígado e outros. Era isso que eu queria passar para vocês, um assunto bastante extenso, mas tentando falar um pouco hoje sobre linfoma não Hodgkin. Obrigado.